Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Você Brilha Quando Vive a Sua Verdade. E hoje nós temos dois coautores espetaculares. Eu sou suspeita, porque eu sou fã do capítulo dos dois. Nós temos hoje aqui o Fernando Mulan e temos a Daniela Bertoldo. E eu senti uma linearidade, uma simbiose imensa do capítulo de vocês. Por quê? Porque o Fernando foi executivo por muitos anos e recentemente você fez uma transição de carreira. A Dani, por sua vez, também foi executiva corporativa por muitos anos, por 25 anos. E acabou também, né, muito recente, também fez essa transição. E cada um de vocês traz um olhar diferente. E hoje eu quero que vocês compartilhem um pouquinho, eu quero que vocês encham a gente com a riqueza do conhecimento que vocês trazem. Porque é gostoso. Eu não vou dar muito spoiler do capítulo de vocês, porque o capítulo de vocês está imperdível. Eu fiquei muito feliz como eu mudei a chave em algumas coisas que eu ouvi. Fernando, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa tua história. Eu, às vezes, acompanho você no seu Instagram, o @Fernando Mulan. Adoro as coisas que você traz. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da tua carreira, da tua história de vida. Conta pra gente um pouquinho. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte dessa obra. Dani, a sua história é incrível. Então, espero que a gente consiga compartilhar, né, Magali, com a sua moderação aqui, alguns insights para quem ainda não leu os capítulos que a gente escreveu, né? Mas eu realmente fui executivo por mais de 20 anos e hoje eu tenho uma carreira que a gente chama de carreira mosaico. Então, ela é multifacetada. Eu sou sócio de uma consultoria, de uma empresa de performance de negócio. Tem várias grandes empresas que são clientes da gente. Chama SponsorBee. Em paralelo, eu sou professor, eu sou palestrante e eu tenho tentado compartilhar a minha experiência. Acho que esse livro tem um papel fundamental nisso. Compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi, dos erros que fiz com as pessoas, porque eu acho que a gente tem que deixar um legado. E esse legado do meu aprendizado, que eu não tive, muitas lições que eu precisaria ter tido, eu tento compartilhar da melhor forma. A gente tem que usar o poder das redes sociais. Eu trabalhei com digital muitos e muitos anos, trabalho ainda com isso. Então é um pouco da intenção de estar aqui com vocês hoje. Privilégio, e espero que a gente consiga transmitir a intensidade que nós temos para quem não nos conhece pessoalmente ainda. Porque isso é o impacto que a gente pode deixar para as pessoas, né? Muito legal. Dani, fala um pouquinho para mim da história da tua carreira. Obrigada, Magali. É um prazer. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com você, nesse podcast, e também ao lado do Fernando, porque tem essa conexão. É verdade, eu fiz carreira executiva no mundo corporativo por mais de 25 anos. E aí o meu capítulo, né, até o título do meu capítulo é Mulheres e Liderança. Então, automaticamente, quem olhar isso vai falar, putz, como que é uma mulher nessa liderança? Só que ao longo de todos esses anos, eu fiz um caminho em busca de uma carreira, de uma ascensão de carreira. E eu trabalhei muito para isso. Mas o meu problema nesse processo foi que eu me descuidei como pessoa em prol da carreira. E a gente vai percebendo ao longo desses anos que a primeira coisa que tem que estar inteira e íntegra é você, para a carreira depois vir na sequência, para que você possa ser produtiva e para que você possa manter a sua essência. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer essa troca aqui com o Fernando, eu falei, poxa, que riqueza, porque a gente tem a oportunidade de trazer para as pessoas as nossas vivências, os nossos erros e os nossos aprendizados. Eu, enquanto mulher, né, buscando carreira, buscando ascensão profissional, eu tive também que lidar com vários desafios. E às vezes a gente pensa que nós temos esses desafios por sermos mulheres. Mas não, quando a gente vê a história do Fernando também como executivo e como homem, a gente percebe que todos esses desafios também existem do outro lado. E como é que você decide fazer uma carreira mantendo a sua essência para que você possa brilhar de fato, vivendo a sua verdade e trazer isso como legado e também como aprendizado para as outras pessoas? Nossa, acho isso tremendo. Fernando, quando a gente olha para o capítulo da Dani, ela fala muito da igualdade de gênero, porque a mulher ela tem que provar ainda
em pleno século XXI, que ela é tão boa quanto o homem. E a gente sabe que tem muitas empresas que privilegiam muito mais a presença masculina na gestão, na parte executiva, né, da condução da empresa, do que confiar muitas vezes na mulher. Eu queria ouvir um pouquinho o teu olhar masculino para esse ponto que a Dani traz também. Que, aliás, a Dani, além dela estar no Você Brilha, que você brilha quando vive a sua verdade, ela também tem um livro editado que é Mulheres que Lideram, Jogam Juntas. Eu queria ouvir um pouquinho essa posição sua, cabeça masculina, que foi executivo por tantos anos. Como que é ver a mulher num posto de liderança? Eu acho que a gente está num momento muito importante, porque eu comecei minha carreira quando não se falava sobre isso. E quantas vezes, até inconscientemente, eu como líder ou como colega, tomei atitudes masculinizadas, de uma forma ou de outra, não incorporavam a aceitação da diversidade. E a gente vai aprendendo, a gente vê hoje como as coisas mudaram. Eu acho que tem um caminho enorme para ser trilhado pelas mulheres. As organizações, principalmente multinacionais, estão puxando esse tema. A gente vê que tem ainda desafios de viés cognitivo, desafios de igualdade de gênero, de raça. Olha a quantidade de estupros que a gente tem no Brasil, voltou a crescer, é uma coisa assim. No século XXI, a humanidade consegue provar que alguns erros são cíclicos e permanentes. E no mundo corporativo isso não é diferente. Então, é muito difícil para mim, não sendo mulher, aceitar ou assumir que eu tenho 100% de consciência como uma mulher se sente, como ela se comporta. Eu não menstruo, eu tenho um monte de questões físicas, biológicas, mentais e de vida, de carga social, de expectativa que a sociedade tem sobre as mulheres, maternidade, que também é uma questão que ainda não é igual nos dois gêneros. Tudo isso são questões que eu não tenho propriedade para poder dizer que eu conheço. Então eu me coloco humildemente no papel de ouvir a vocês e a tentar, da melhor forma possível, ajudar as mulheres que conheço, com as quais convivo, para tentar ser menos agressivo na forma de falar, tentar respeitar as diferenças e as igualdades, colocar o ponto de vista da gente, homem também, porque em algumas coisas também somos diferentes, e acho que isso está trazendo uma questão da feminilidade masculina, que não era discutida. Então o homem sempre tem que ser visto como o provedor, o forte, aquele que não erra, e a sociedade exige isso, vê na política, isso é a imagem dos políticos também exige, e todas as questões estão sendo muito bem trabalhadas. O teu capítulo é especial para quem quiser aprender mais sobre isso. A maneira com que a Dani traz a sororidade, tanto no livro solo, mas principalmente aqui no Você Brilha, é muito interessante. Dani, agora eu quero fazer a logística reversa. No capítulo do Fernando, ele fala que na carreira o ser humano ele sofre vulnerabilidade e ele dá uma dica de transformar essas vulnerabilidades em força. Mas tem algo que ele fala que é muito legal. Ele fala que durante a vida profissional você é um ser humano, mas que você ocupa diferentes papéis. E interessante que ele traz isso sem falar de gênero. Então eu queria jogar isso para você. A gente que sabe que a mulher tem uma jornada tripla e quádrupla, não é mais só uma jornada dupla. Como que é isso? Você estar na empresa, mas você ter outros papéis. Magali, assim, é uma sobrecarga, né? E eu acho que o maior desafio da mulher moderna, hoje em dia, é você equilibrar esses papéis, né? Sem perder nenhuma área da sua vida. Mas isso acaba acontecendo quando você é uma mulher que busca carreira, que busca ascensão. Porque não vai dar para fazer tudo perfeitamente. Então, você acaba negligenciando algumas áreas da sua vida em prol das outras áreas. Como eu fiz no meu caso, né? Quando eu era executiva, que eu viajava muito, eu terceirizava a minha casa, eu terceirizava o cuidado com os meus filhos, eu terceirizava, porque você precisa fazer algumas escolhas. Mas o maior problema disso é quando você faz essas escolhas de forma inconsciente. E aí, pegando até esse papel que o Fernando trouxe brilhantemente, né, de ter essa consciência, de ter esse novo olhar,
como é que a gente ajuda essas mulheres em suas carreiras sem que elas percam essa feminilidade e sem que elas também abram mão de suas vidas. Então, é um super desafio. Por quê? Porque quando a mulher chega no topo, no alto escalão, ela quer ficar muito parecida com o homem. Ela quer tomar as mesmas decisões do que o homem. Por quê? Porque ela não tem muita referência feminina no alto escalão. Somente os homens. Então, ela quer ficar parecida com ele, para ficar parecida com o negócio e para poder pertencer. Porque o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento. E isso faz com que a gente perca a nossa essência. E o Fernando traz uma fala no livro dele, que eu conecto e faço um resumo muito lindo disso, que é carreiras lindas no papel e emocionalmente destrutivas. Então, como que a gente traz essa consciência, que é o tema de mulheres nessa liderança, né, que é o meu capítulo, já conectando com o Fernando, para dizer o seguinte: você pode e deve querer uma carreira linda, mas não só no papel. E ela também não pode te destruir emocionalmente. E aí eu trago um ponto que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor nada mais é do que você se sentir uma fraude. Ou de alguns momentos na sua carreira você achar que aquilo não é seu e que você não é merecedor. E hoje essa síndrome, ela ataca mais as mulheres e classes minoritárias, mas elas também atacam os homens, né? Inclusive tem uma pesquisa que diz que 70% da população mundial vai viver a síndrome do impostor em algum momento de suas carreiras. E se a gente não perceber que nós estamos neste lugar de dúvida, primeiro, que a gente pode colocar nossa carreira em risco, e coloca. E segundo, que a gente precisa conversar com outras pessoas, reconhecer esse sentimento e voltar para esse nosso lugar. Mas quando você faz isso, quando você abraça a sua vulnerabilidade, que é o que nós estamos falando aqui, e que vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza, tem a ver com autoconhecimento. E é reconhecer essa tua vulnerabilidade e buscar ajuda, salva a sua carreira e salva a sua vida pessoal como pessoa. Que legal, que legal. O Fernando aborda isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Fernando. A Dani acabou de falar que a vulnerabilidade não é necessariamente uma fraqueza. E você fala exatamente isso. Você fala transformar a vulnerabilidade em força. E tem algo que você fala, né? Que o ser humano anseia por melhor entender os próprios sentimentos. E você também aborda a questão do autoconhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque você traz as emoções, os sentimentos. Eu queria ouvir um pouquinho. Você também instiga, né? E até trago aqui uma fala que eu acho que conversa muito com o teu capítulo. Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, Fernando. Essa questão é milenar. A questão do autoconhecimento é um tema que ele aflige a nós todos, porque desde que nascemos a gente se questiona qual é o nosso papel no planeta. Ou talvez se a gente destruir, se a humanidade continuar destruindo a Terra, os próximos planetas, se Elon Musk conseguir ir para Marte, vamos ver o que vai acontecer. Mas essa é uma questão que a gente realmente traz de berço. E aí isso vem causando ao longo do mundo... Eu preciso fazer uma digressão para poder explicar meu ponto de vista melhor. O mundo corporativo atual, ele é um mundo corporativo que traz vários elementos de uma dinâmica que a gente chama de taylorista-fordista. Que houve início a isso no final do século XIX, início do século XX, que na segunda revolução industrial você tem os meios de produção começando a fazer produtos massificados para poder atender a mais pessoas, que hoje virou globalização. E aí, naquele momento, as primeiras pessoas que começaram a estudar administração foram buscar referências de modelos organizacionais para que as empresas que foram ficando maiores fossem organizadas. A referência que existia com o maior sucesso de efetividade, se dá uma ordem e até a ponta ser executada, era o exército. Os exércitos sempre foram estruturas seculares de comando, controle e execução com propriedade, execução para a guerra. As empresas buscaram modelos parecidos, por isso que você tem, até bem pouco tempo atrás, os modelos eram uma gestão com vice-presidentes, diretores, empresas grandes, né? E vai fazer uma pirâmide muito parecida com o exército. E o que isso tem a ver com todo o tema do nosso capítulo?
Porque você vai sendo trabalhado, como Charles Chaplin fez no filme Tempos Modernos, uma demonstração muito clara, para quem não viu, é um filme preto e branco brilhante, tem que ser visto, é muito contemporâneo. A gente vai se tornando máquina, a gente foi sendo coisificado. E as pessoas não são coisas. Então, essa questão, quem sou, onde estou, o que vivencio, qual a minha essência, qual a contribuição que eu tenho de melhor para dar para o mundo, tudo isso foi reprimido por talvez séculos, no sentido de que não existiam meios para podermos expressar. E agora, com a recente digitalização, com a multiplicação das possibilidades que a tecnologia trouxe, cada um de nós tem um poder de fala. Quer dizer, as pessoas podem saber a maravilha que a Dani traz dentro do livro dela ou do capítulo dela, que na verdade é um preâmbulo. As pessoas podem talvez me conhecer, entrar na minha rede social, ver um pouco da minha vida real, ou daquilo que eu quero mostrar da minha vida real. E isso não existia. Isso é uma enorme transformação. Mas para você poder ser centrado e não se perder na saúde mental, que é uma outra questão, você tem que ter um autoconhecimento muito evidente. A gente não é treinado para se conhecer, a gente não é treinado para se ouvir, a gente não é treinado para aprender com a nossa fragilidade, a gente não é treinado para ter vulnerabilidade. Nossa, perfeito, perfeito. Dani, eu quero ouvir um pouquinho de você. Porque isso que o Fernando está trazendo para a gente, que é milenar, e que realmente a gente acabou sendo escravo, e não vem aqui nenhuma crítica, mas a gente acabou sendo escravo de toda uma massificação, um consumo exagerado, da perda dessa identidade. Você fala que o autoconhecimento nos leva à autoestima. Como que você traz isso? Como que você vê isso? Como que é isso? O que é para você esse autoconhecimento? O que é essa autoestima? Porque às vezes a gente nem sabe. Eu costumo dizer, eu sou professora universitária, então às vezes eu percebo que os meus alunos não é que eles chegam com uma autoestima baixa, eles chegam com uma autoestima inexistente. Eu queria te ouvir um pouquinho. Isso tem uma questão, né, cultural mesmo, uma questão de criação. E aí esse autoconhecimento, ele vem justamente para você ressignificar algumas coisas. E te levar com muita clareza. Então, eu vou te dar um exemplo. Se a pessoa, ela vem de uma realidade onde ela teve poucas oportunidades e ela vem com alguma crença limitante, que eu vou te dar um exemplo. A crença da escassez do dinheiro. Ela pode ter o dinheiro que for, ela sempre vai sentir que ela tem essa escassez. E quanto mais ela tem essa escassez de dinheiro, mais ela vai consumir, que você trouxe um tema aqui de consumismo. Por quê? Porque ela vai querer sempre roupas melhores, sempre lugares melhores, porque tem dentro do DNA dela essa questão da escassez. E provar muito mais para o outro do que para si próprio. Então, acaba trazendo isso e você acaba se perdendo nesse processo. Aí, quando você tem esse autoconhecimento, que geralmente ele vem pela dor, porque o amor é gostoso, então ele vem pela dor. Você chega numa fase da sua vida que diz o seguinte: poxa, não dá para parecer. Eu sou assim, eu tenho outros valores. Eu não vou gastar mais do que eu ganho. Eu não vou estar nesse lugar que eu não posso estar, porque não faz sentido. As pessoas que se parecem comigo e que têm os mesmos valores vão se conectar. E está tudo bem. E você começa a viver a sua essência. Então, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Porque senão você vai viver dentro da regra do outro, você vai viver dentro da expectativa do outro e não vai ter fim. E você vai sentir um vazio imenso, imenso. E quem vai determinar quem você é e para onde você vai é muito mais a expectativa do outro do que você quer na verdade, na realidade. Por isso que as pessoas estão adoecendo, estão tendo essa ansiedade excessiva. Hoje, pesquisas mostram que o Brasil é o país mais ansioso. E ele está conectado com a falta de autoconhecimento, com o consumo exagerado e com o teu poder de não conseguir fazer escolhas conscientes, né? Porque não tem autoconhecimento, você não faz escolhas com sabedoria da forma como você tem que fazer, né? Então, ele é a chave de tudo.
de você estar aonde você quer estar, mas principalmente quem você quer ser hoje, qual é a vida que você quer construir hoje, para viver a vida que você quer viver no futuro. Muito legal. Mas a construção tem que ser agora. Muito legal, Dani. Muito legal. E aí, pegando esse gancho que a Dani fala essa massificação do consumo, isso remete a algo que você aborda, Fernando, que você fala da imagem social que o indivíduo quer ter e o uso das máscaras. Como que você vê isso, Fernando? Esse é um tema interessante. E eu só queria aproveitar um gancho do que você falou, Dani, que a gente fala de autoconhecimento e tem também uma obrigação com as pessoas, por exemplo, que têm menos recurso, seja recurso social, formação. Pensa uma pessoa que, por exemplo, tem que pegar um deslocamento numa cidade como São Paulo, né? 2 horas para ir para o trabalho, às vezes um trabalho pouco digno, uma remuneração, mais 2 horas e meia para voltar, que tem que fazer no caso de uma mulher, de repente trabalho doméstico, assim, porque existe uma pressão social. Como é que essa pessoa tem autoestima? Então, existe um longo trabalho a ser feito, né? E aí, voltando à questão das máscaras, quando a gente não tem autoconhecimento, o que a gente faz? Você busca uma referência externa. Só que não é você que busca a referência externa, a sociedade busca. Todas as pessoas buscam, a empresa busca. Eu lembro muitas vezes quando executivo, e hoje eu tento trabalhar de uma forma diferente, mas o empreendedorismo te permite essa questão, com ressalvas também, né? Mas eu como executivo, eu lembro que não era permitido demonstrar fragilidade. Não é permitido, as pessoas associam a insegurança, você corre risco de status, de poder, de função, de cargo, de execução, de alguém querer te derrubar para poder, de repente, ganhar um salário melhor ou porque está brigando por uma corrida do rato, que estão todos ali somente alimentando os acionistas e a sociedade com o retorno daquela empresa, né? Bem ou mal, isso faz com que a gente, não tendo autoestima, não estando preparado para ter uma visão interna, um momento de silêncio interior e paz, né? Eu falo muito no meu capítulo, você precisa ter um primeiro momento de autorreflexão. Seja ao longo de cada dia, seja em algum momento específico, para ter uma epifania. Para você poder falar, pô, pera, quem eu sou, o que eu quero ser, para onde vou, agora eu tenho um mínimo de consciência, ou aqueles que conseguem ter. E aí você vai criando máscaras. Parece viseira de piloto de Fórmula 1, sabe? Você vai tirando as máscaras, né? Para poder tentar enxergar, porque ela vai borrando e você tenta enxergar. Mas aí você coloca novas máscaras. E uma máscara alimenta a outra. E o ego vai te projetando que aquilo é importante. E aí você começa a não reconhecer mais a sua essência, mas a essência do que os outros veem daquilo que você extrojeta. E aí quando você faz isso, você está perdido no sistema. Porque a sua única forma de alimentar as suas carências, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, é o consumismo, é a autoindulgência, são os vícios. E todos vamos ter vícios, é na natureza humana. Tem que escolher qual vício nós vamos querer ter. Também não sou um teórico achando que nós vamos virar monges todos, e ficar, né? Não. Mas essa questão é tão importante, né, Dani? Assim, eu acho que você, na sua história, na sua trajetória, passou por momentos para se questionar isso. Você falou da dor. São muito poucos aqueles que conseguem fazer um plano no amor. As dores são parte da vida. Mas o que catapulta uma dor, uma transformação, eu acho que até todos nós, não somente nós 3, né? Porque você também é uma coautora conosco, né? Acho que todos na obra estão tentando de uma forma ou de outra dar um recado para ajudar com isso, né? Você falou bem, né? Eu também sou coautora e tem uma parte aqui que a Dani fala, que ela fala assim, que obstáculo nada mais é do que um trampolim para o verdadeiro potencial do ser humano e para que ele possa viver a sua autenticidade. Muito legal. Que é algo que eu trago no meu capítulo, eu falo muito sobre autenticidade, né? E isso, enquanto eu estava pensando na dupla que vocês são e lendo o capítulo de vocês, eu vi como a gente vai encontrando a similaridade dos assuntos abordados. Eu queria só pegar aqui um gancho. O Fernando trouxe, né, a questão do ser humano que muitas vezes faz um deslocamento imenso para chegar ao seu local de trabalho, como, por exemplo, a profissional que nos presta um serviço importantíssimo, que é a questão das pessoas que prestam esse serviço de cuidado da nossa casa, do cuidado doméstico. O Brasil, como sendo um país descoberto, e no início pouquíssimas indústrias, praticamente inexistentes, porque tudo vinha
da coroa, né? Nós éramos a colônia, e a gente nasce como um país totalmente serviçal, o país da prestação de serviço. E a gente percebe que, culturalmente, muitas vezes o brasileiro não valoriza a prestação de serviço. Então, o imaginário social, eu sempre trouxe que eu sou um bom funcionário quando eu estou na indústria. Isso percorreu o Brasil muito tempo. E aí você trouxe a questão da pessoa que trabalha como a doméstica, né? E no Brasil a gente tem, muitas vezes, uma visão completamente diferente do norte-americano. O norte-americano, ele enlouquece quando ele consegue uma profissional que vai na sua casa, cuidar da sua casa. Em momento algum, esse norte-americano vê como uma prestação de serviço de menos importância. Muito pelo contrário, ele é altamente valorizado. Enquanto aqui no Brasil, quem exerce essa prestação de serviço se sente diminuído. E isso tudo como um resultado do que você bem traz, que é a questão do papel que eu estou exercendo na sociedade. Eu consigo enxergar esse papel, e aí tem algo que eu acho assim fantástico, porque você fala que não fomos preparados para buscarmos carreiras vinculadas às nossas próprias verdades internas. E às vezes a verdade interna fala assim para mim: ai, não, eu não quero ser isso porque eu tenho vergonha. E a gente não foi preparado para viver essa verdade. E aí eu não posso perder a deixa, porque a gente só vai brilhar quando a gente verdadeiramente viver a verdade. Às vezes o outro não consegue enxergar essa verdade. Dani, eu queria ouvir um pouquinho de você essa questão que a gente fala, né? Você falou, né, da síndrome de impostor e a questão da igualdade de gênero. O quanto nós ainda nos sabotamos com isso. A gente sabe, tem muita gente falando, a gente tem outros autores que falam da síndrome do impostor, mas como a gente está se sabotando? A gente se sabota, né, o tempo todo, porque a gente não olha para isso. Por que a gente não olha para isso? Porque a gente precisa manter uma imagem, que é isso até que o Fernando traz muito, né? Usar uma máscara, principalmente quando nós estamos em organizações, quando nós estamos no mundo corporativo, quando nós estamos palestrando. Então, você reconhecer que tem um sentimento de insegurança, de inadequação, é muito duro. Poucas pessoas reconhecem isso. E eu acho que esse é o nosso maior erro, porque a gente acaba fazendo uma escolha muito difícil. Agora, quando eu olho para as mulheres em cargo de liderança e eu me incluo, isso é mais latente na gente. Por quê? Porque a nossa ascensão, ela é mais morosa mesmo. Por que ela é mais morosa? Ela é mais morosa porque a gente foi criado para exercer outros papéis e para dar muito mais conta de ter um papel mais elevado do que o outro. Então, algumas organizações ainda dizem o seguinte: olha, não contrata ela porque ela é mãe, não vai estar 100% liberado para a empresa. A mulher engravida. Aí, se a mulher engravida, ela vai ficar 6 meses fora da empresa. A mulher tem que sair mais cedo para levar filho ao médico. Então, tudo isso acaba colocando a mulher num outro lugar. É verdade, as empresas estão falando de diversidade, estão falando de mulheres na liderança, mas olha a nossa evolução. Ela ainda é muito pequena comparado com isso. Então, ter política de flexibilidade para essas mulheres e esse apoio também das empresas é super importante, porque senão a gente sempre vai ficar num lugar minoritário. Por quê? Porque você vai ganhar um pouco menos, mas você vai ter um cargo com uma responsabilidade menor e que vai exigir menos de você. Mas aí vamos supor que a mulher decida sair da bolha, que foi o que eu fiz. E fala: não, eu vou investir na carreira, é o meu sonho e quero ser uma executiva. Aí o preço é maior ainda, porque ela precisa trabalhar nela, de que ela precisa abrir mão da sua vida pessoal para poder entregar 1000% para a empresa.
E a gente está sempre querendo entregar mais, para se provar mais, para se manter naquele lugar. Porque se manter também numa posição de liderança é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente fica se sabotando o tempo todo. Eu cheguei no alto escalão, então, por isso, eu preciso terceirizar tudo e não posso ter uma vida pessoal, porque senão eu vou ser descartada. Ou então, eu não vou investir na minha carreira porque eu preciso ficar nesse lugar de cuidado e porque eu não vou ter essa ascensão. Se você pegar números de mercado, a mulher ela tem muito mais qualificação educacional, ela tem mais diplomas, ela se prepara mais, ela estuda mais, mas ela cresce menos. Porque é uma questão da sociedade, é uma questão cultural. Eu já trabalhei com empresas e na hora que você vai montar um cronograma de vagas, eles falam o seguinte, olha, você tem 2 vagas nessa região. Contrata uma mulher, porque a gente tem meta. Desde quando, né? Falar que tem cota para contratar mulheres na empresa, eu quero morrer. Então, eu já até falo, não tem cota, não tem que contratar mulher porque tem cota. Tem que contratar mulher porque ela é competente. Mas contrata um homem também, porque se ela engravidar, a gente tem um homem que vai suportar. Então, gente, é uma realidade disso, né? Então, a gente precisa ter um novo olhar. Tanto nós, enquanto sociedade, mulheres, enquanto os homens que nos apoiam e que nos levam para esse lugar, e também das organizações. Como é que a gente estrutura uma política flexível? Como é que a gente apoia essas mulheres na liderança para que elas possam se sabotar cada vez menos, investir cada vez mais, até para que elas possam mostrar que, de fato, elas têm uma liderança humanizada, uma liderança super empática e que ela vai trazer resultados sustentáveis para a empresa a médio e longo prazo. Muito Essa questão legal. é terrível, cara. Eu queria te ouvir Assim, sobre isso. É terrível porque eu adoro ter filhos. Sou um pai, acho que sou amoroso bastante, tento ser o melhor pai que eu posso ser. E adoro criança, adoro minha esposa, né, e tudo que eu vivi com ela. É complexo porque os homens que estão no trabalho, muitos deles gostariam ou quereriam que as suas parceiras tivessem crianças para que eles pudessem ter famílias. Então, na esfera pessoal, esses executivos que muitas vezes na esfera profissional têm uma atitude, têm um outro sonho. Mas vamos olhar o contraponto da empresa, da organização, porque eu muitas vezes tive que tomar decisões terríveis e a gente fica num dilema. As empresas estão numa busca enorme por eficiência, a competitividade nunca foi tão intensa. Ou seja, você não pode ampliar seus quadros com muitos profissionais, porque você vai ter menos eficiência se a lógica do capitalismo atual é essa. Com isso considerado, se você não tem uma política organizacional muito bem definida, o gestor que está ali com a equipe restrita, que tem o número de vagas limitado, ele fica entre a cruz e a espada, para usar a expressão antiga. Uhum. Porque ele não sabe o que faz. Ele fala, tudo bem, eu acredito pessoalmente nessa causa, eu irei defender porque poderia ser eu, poderia ser minha esposa, mas por outro lado eu corro o risco de ficar 6 meses. Se for uma gravidez de risco, eu corro o risco de ficar 15 meses com uma vaga congelada e alguém vai ter que fazer o trabalho. Como é que as empresas se organizam para isso? Como é que as mulheres ajudam as empresas a não aceitando algumas condições? Como é que os homens falam, não, peraí, esse sistema está destruindo a sociedade, não está certo. A pressão pela eficiência não está ajudando. Então, é um dilema amplo, porque não envolve somente o empoderamento feminino. Eu acho que ele faz parte de uma equação maior, que também afeta os homens, porque a gente também não se sente tão bem. A gente olha essa situação e fala, mas vamos contratar uma pessoa grávida, várias empresas estão fazendo isso. Nossa, eu realmente consegui fazer isso uma vez na minha carreira. Mas você tem uma troca que te joga uma carga adicional profissional e uma cobrança que você tem que estar muito preparado para aguentar. Né? Não sei se faz sentido o que eu estou colocando aqui, mas acho que é um ponto complementar. Eu vou riscar um fósforo, eu vou incendiar aqui essa nossa discussão. Nessa questão da igualdade do gênero, que a mulher ela se esforça para provar no ambiente corporativo que ela é tão boa quanto, se não superior, a gente sabe que é a realidade de muitas organizações. Quantas organizações nós temos no Brasil, sem falar do mundo, que quem está à frente do negócio é uma executiva mulher. Mas culturalmente, que você traz muito isso, Dani, a mulher ela é educada para se auto-silenciar,
para ser extremamente complacente e, na verdade, a mulher ela é educada para se socializar diferente dos meninos. Agora eu vou fazer uma pergunta, por isso eu vou riscar o fósforo. Quem é que educa essa menina com esses pressupostos? Quem? Quero que vocês respondam, Dani e Fernando. Quem foi a pessoa que educou essa menina para ela se auto-sabotar, silenciar, ser complacente e se sentir menos que o menino? Eu vou dar uma resposta rápida, porque a Dani estudou isso mais do que eu, né? Assim, mas minha resposta é simples. Eu acho que tem uma questão das famílias, sim. Tem uma questão, às vezes, até religiosa, enfim, preferências relacionadas a isso. Tem uma questão cultural. Né? A questão, latinos são diferentes dos germânicos, saxônicos. Sim, mas até pensando na nossa cultura mas brasileira, eu queria passar para a Dani, porque ela é especialista nisso. Eu só estou dando piruada aqui. O Fernando se saiu muito bem, porque eu vou provocar. Agora eu vou provocar aqui que tem uma questão. Ele me jogou a bola e eu aceito a bola. De fato, você conhece muito desse assunto. Isso. Eu acho que tem muito para compartilhar aqui. É uma mais do que eu. provocação para claro. a gente levar a reflexão. Acho que quando a gente traz esses diálogos tão gostosos, né? Quem fala para a mulher que ela tem que se auto-silenciar, ela é complacente e ela tem que ser diferente do menino? Quem foi essa pessoa? Na verdade, assim, não é uma pessoa, né? Nós estamos falando de uma sociedade. Isso é uma questão cultural. E tem história por trás. Então, não é uma família ou outra família. Isso vem de outras gerações. Que a mulher, ela nasceu para cuidar, para ser maternal, que ela tem esse instinto cuidadora, e o homem nasceu para caçar e para ser o provedor da casa. Então, se você pegar até agora recentemente, a mulher, ela não conseguia ter uma conta corrente sozinha no banco, o marido tinha que ir abrir a conta corrente com ela. Nós estamos falando de caso recente. A mulher não poderia fazer nenhuma aquisição de bem material se não tivesse um marido que pudesse assinar por ela. Então, isso é muito recente. Tem história por trás, tem outras gerações. Outras gerações. Então, quando a gente nasce dentro de casa, então o que acontece? A mulher precisa ser delicada, a mulher ela tem que ser amorosa e ela tem que ser cuidadora. Ela é o porto seguro do homem, ela é o porto seguro dos filhos. E o homem é o cara que precisa ser o durão, precisa ser o provedor, precisa sair de casa para poder trazer o alimento para dentro de casa. E eu me recordo que eu venho de uma família, somos 4 irmãos. Né? 3 mulheres e 1 irmão. E eu via o meu pai saindo para trabalhar com uma pasta, que ele era vendedor, foi vendedor a vida toda. E como ele trazia o dinheiro para casa e ele tinha o poder da decisão, eu olhava aquilo e falava, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, eu quero sair com uma pasta para trabalhar e eu quero ter o poder de decisão. Enquanto que as minhas irmãs, elas construíram famílias, têm esse perfil mais cuidadora que eu adoro, mas eu cresci diferente. Mas eu fui criada da mesma forma. Então, se você vai sair quando você é criança e é uma menina, você tem que usar vestido. E aí você não pode falar alto, porque não é bonito uma menina falar alto. A menina não pode jogar bola, não pode jogar futebol. Então, é cultural, é uma sociedade. E aí, quando você fica adulta e que você quer sair fora da bolha, que foi o meu caso, eu paguei um preço por isso. E o preço foi alto. Mas não me arrependo. Faria tudo de novo. Maravilha. Porque eu tive coragem. Eu tive coragem de falar, eu quero esse negócio para mim. E eu sei que eu vou pagar um preço. E está tudo bem. E quando você vem para o mundo corporativo com competitividade, principalmente trabalhando na área de negócios, eu trabalhei 25 anos na área de negócios. Era resultado 24 horas. E você é um pouco mais incisivo, o que você escuta das pessoas? Ela é agressiva, ela é muito posuda. Então, essa palavra agressividade para a mulher que sabe o que quer, ser muito posuda porque tem a sua opinião, porque toma decisões difíceis, elas não combinam com a mulher. Eu gostei de você nessa Não reunião, é? parece homem. É isso! Eu já falei essa idiotice, entendeu? Na minha vida, assim, não faz sentido nenhum, né? Exatamente. Então,
Como é que a gente muda aos poucos essa mentalidade, que não é uma mentalidade isolada, ela é cultural mesmo. Temos que criar as mulheres diferentes? Na minha opinião, sim. Isso começa dentro de casa. Isso começa no nascimento. Isso começa no ambiente familiar. Porque por mais que você tenha condições de se autodesenvolver e de ir melhorando como pessoa e ressignificar o seu passado, toda a tua base emocional, ela é construída na infância. Você carrega isso com você. Então, não tem uma pessoa, tem uma sociedade, tem uma criação, tem um nascimento e começa dentro de casa. Então, a gente poderia dizer aí que nós, mulheres, enquanto mães, poderíamos começar a conduzir a criação dessa menina de uma maneira diferente. Não querendo mais colocar a menina numa redoma de vidro, mas dizer, você pode. Se você acreditar nisso. Isso. O problema é que muitas vezes o viés cognitivo também não permite que você tenha essa clareza, isso. né? Então, eu gostaria que as mães que estiverem ouvindo esse nosso podcast, elas despertem a consciência de que suas filhas mulheres podem ir muito mais além do que elas mesmas foram. Né? E aí, nesse sentido, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre a cota, porque eu já fui contrário. E hoje eu vejo que, como você tem um viés de pensamento diferente, você precisa ter uma massa crítica mínima para iguais poderem encontrar iguais e criar uma cultura diferente. Então, talvez a cota, nesse sentido, tenha a sua razão de ser, porque você tem que ter alguma coisa, força, pelo menos minha visão, tá? Para romper o status quo. Quem está no poder, quem está dominando, vai querer continuar sempre no poder, dominando. Ninguém vai abrir isso por atos de liberalidade ou generosidade. Então, talvez, nesse sentido, a cota seja relevante. Até atingir uma massa crítica para quem tenha muitas mulheres na liderança, pensando em igualdade, porque não importa se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco. Gente, se é árabe ou judeu, não importa. A gente é tudo ser humano, todo mundo quer amar, ser amado, né? Realizar seus sonhos. Mas ainda está muito longe disso, né? Talvez seja um caminho. Eu estou pensando aqui, nesse sentido eu penso um pouco diferente. Eu já fui muito contrário à cota. Mas eu fui convencido de que é um meio para se atingir um fim em que ela não precisa existir, sabe? Exatamente. Não deveria ter, né, esse meio, né? Deveria ter uma consciência disso, mas não tem. Então, nesse sentido, ela funciona. Porque como não tem essa clareza e essa consciência, tem que existir a ferramenta, né? Tem que existir o processo. Imagina você, como executiva, num quadro diretivo de 10 pessoas, em que 4 sejam mulheres. 5. Talvez se tivesse mais espaço para viver sua verdadeira verdade, brilhar, né? Talvez por isso, sabe? Eu não vou dar spoiler, mas eu sei que no seu capítulo você traz alguns caminhos. Eu acho que é bem legal que o pessoal leia o capítulo do Fernando, que é o amanhecer do seu verdadeiro propósito. Porque lá eu sei que você traz um método muito simples, você conduz o leitor a refletir sobre essa questão da sua carreira, da sua vida, da escuta ativa da voz interior. Então, assim, eu não posso dar os passos aqui. Vai ficar para quem for ter o livro. Eu acho que está na sua bio o link de compra. Na bio da Dani também tem um link de compra. Porque, realmente, a gente só vai brilhar quando a gente viver verdadeiramente a verdade. Porque tem gente que está vivendo verdadeiramente uma mentira cheia de máscara, com não autenticidade, e às vezes até carregada do medo e dúvidas de quem você realmente seja. Muita gente não sabe a sua verdadeira identidade, que a gente tem outros autores falando da identidade. Nós temos um podcast que é do doutor Adailton e da doutora Ângela, que eles falam muito bem da questão da falta de identidade, de não se conhecer, que eu acho que vale a pena o pessoal também escutar. E você, Dani, você fala um pouquinho, né? Embora nós, mulheres, sejamos educadas para nos autossilenciarmos, tem uma hora que você aborda o silêncio de uma maneira diferente. Porque tem horas que eu vou precisar de um silêncio, já estou na minha vida adulta, eu já tenho uma personalidade construída, mas muitas vezes o silêncio ele vai ser necessário. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, dessa questão. Quando é que eu entro no silêncio? Por que ele é importante para mim?
Primeiro que ele é super importante para que você possa ter clareza, né? A clareza, ela não vem no ruído, no excesso, no barulho. Muitas vezes você precisa se silenciar para poder gerar clareza sobre algum ponto. Eu sempre falo, clareza a gente não tem, a gente não nasce com ela, a gente gera. E a gente gera através das reflexões e também através desse silêncio que pode ser o seu silêncio, né? Se o seu silêncio for uma leitura, for falar com alguém, for fazer uma viagem, é o seu silêncio, para que você possa parar, refletir e gerar essa clareza, de fato. E aí eu quero fazer um gancho aqui, que é um tema que eu acho que é super importante. Você acabou de falar muito de autenticidade. Outros autores falam dessa autenticidade, que tem muito a ver com o autoconhecimento. O Fernando fala, e eu falo dessa autenticidade. E aí eu posso fazer uma provocação também, que é essa autenticidade, principalmente quando você faz uma transição de carreira. Porque uma transição de carreira é uma transição de vida. Ela não é só uma transição de carreira. Você faz uma transição de vida. E quando você decide fazer uma transição de vida ou uma transição de carreira, você tem que se autoconhecer. Porque senão, no primeiro obstáculo, você vai desistir. Você vai desistir. Eu, inúmeras vezes, ouvi, Daniela, você era a executiva com X pessoas e agora você é fundadora do Instituto Bert, mentora, palestrante. Cadê o glamour disso? E eu acho muito bacana, porque a gente trabalha muitos anos em prol de um glamour excessivo. Eu até falo no meu livro o seguinte: se cair o seu crachá agora, se cair a sua posição, o seu status, o que sobra de você? Se a resposta for sobra pouca coisa, você precisa se silenciar e você precisa entender quem você é. Agora, se você falar sobra muita coisa, você está no caminho certo. A Daniela, durante 25 anos, se caísse o crachá, não sobrava nada. E o dia que caiu o meu crachá, foi uma dor muito forte. Hoje, sobra tudo. E eu gerei essa clareza no silenciamento, quando eu me recolhi, quando eu entendi quem eu era e aonde eu estava colocando os meus valores e quais eram os meus valores inegociáveis. Maravilhoso. Maravilhoso. Não posso dar spoiler do meu capítulo, mas eu falo disso. O casulo e a borboleta. Eu falo muito disso, dessa necessidade, desse tempo de transformação. Maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai estar chegando no final do nosso podcast. Fernando, agora nós vamos transferir para você. História poderosa, hein? Muito bom. Muito legal, muito legal. Para essa transformação, o que você fala para a nossa audiência? Você que teve tanto tempo aí no jogo, né, do corporativo, à frente de tantos negócios, hoje você lidera, que eu acho assim super top, uma boutique business, uma boutique de business que é a Sponsor Sorb. O que você tem? Porque dos objetivos, um dos propósitos da Sponsor Sorb É Sponsor B. é Sponsor B. Opa! Sponsor B. Eu não lidero, eu sou sócio do meu amigo que é o CEO, que me ensina muito, que é o Sérgio Augusto. Adorei, Sponsor B. Eu tinha feito uma pronúncia, peço desculpa. Não tem problema nenhum. E vocês ajudam os clientes a incrementarem receitas extraordinárias pela transformação digital e de dados. E pensando em toda essa questão de transformação, de múltiplas carreiras que a gente passa a ter hoje, que conselho, que dica que você dá para a pessoa, que assim como a Dani falou, se caiu o seu crachá hoje, o que resta de você? Eu acho assim, tem 3 questões que eu vou deixar de presente, tentar ajudar quem está nos ouvindo, quem está aí com a gente, vou tentar ajudar. Tem 3 questões.
e vou abordar de uma forma executiva, para ninguém achar que eu sou um teórico, tá certo? Sou um pragmático. Primeira questão é a seguinte, você, Magali, você, Dani, eu, Fernando, a gente controla se vai acordar amanhã? Vai sair dessa gravação, vai acontecer alguma coisa com a gente, infelizmente aconteceu alguma passagem para outro plano? Olha, se a gente não controla nem isso, por que quando a gente é executivo ou executiva, a gente acha que vai controlar o planeta, que vai dominar o mundo, que tudo depende da nossa vontade, do nosso poder, né? Isso é uma ilusão e isso se refere a qualquer questão fluida da nossa vida. Então, isso causa uma ansiedade tremenda. O que não quer dizer para não planejar e não usufruir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não tem um controle absoluto. Nós temos que ser flexíveis. E aí o autoconhecimento faz a diferença. Segunda dica, então, primeira reflexão. Se não controla nem se acorda, reflita um pouquinho melhor sobre o teu papel no mundo, né? Uma doença pode aparecer, pode acontecer qualquer coisa. Segunda questão que eu ia falar, que é a segunda dica, que pode ajudar também quem está nos ouvindo. Você tem que fazer um plano olhando para o momento que você vai partir. E eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu acredito que isso aqui é uma passagem. Quando você aborda uma perspectiva pragmática que isso aqui é uma passagem e que essa passagem não tem data nem hora para acontecer, salvo uma doença terminal, e mesmo assim a gente, né, tem uma oportunidade ainda de se reconciliar com as pessoas que ama, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu sou executivo, sou estudioso, fui estudar. E quando eu fui estudar, eu percebi que quem vai para o outro plano, nos livros dos autores que trabalham sobre isso, que me inspiraram muito, nunca vai lembrando que queria ter trabalhado mais ou que deixou algum projeto profissional pela metade. A pessoa vai lembrar da família, dos amigos, dos sonhos que não viveu, de quem não foi, do que não existiu. Então, eu acho que isso é uma reflexão suficiente para que brilhem vendo a própria verdade, porque na hora que você vai partir, que você não sabe quando é, você não quer deixar esse tipo de arrependimento, reconcilie-se com quem você ama a cada dia, viva com intensidade a cada momento, curta a jornada e sim, trabalhe muito, tenha resultado, né? Terceiro insight, para poder tentar ajudar. Então, primeiro, relembrando, a gente não controla o tempo, a gente não controla nada além do agora. O segundo, quem parte, quando parte, em geral leva questões pessoais mal resolvidas, não profissionais, então cuidado com o equilíbrio. E a terceira provocação que eu faço, a terceira questão que eu deixo para poder viver a própria verdade, é que a gente tem que estar íntegro, não só no autoconhecimento, mas na saúde. Então, tem que ter uma boa alimentação, tem que tentar ter um sono na medida do adequado, tem que tentar ter relações saudáveis. Tem que tentar, porque na hora que a gente cai, o corpo nos derruba e o tombo pode ser feio, né? Nossa, maravilha, maravilha. Dani, uma palavra para a gente encerrar? Uma palavra, eu posso dar uma dica também rapidamente? Por Eu queria dar uma dica, eu fiquei aqui alongando, eu não sabia que nós estávamos Não, botando horário. por favor. Eu acho que está favor. super conectada, né? Olha só, nada é por acaso, né? Eu vou falar rapidamente do meu método, porque o meu método é o recado que eu gostaria de dar para as pessoas que estão nos ouvindo e que vai ler o nosso livro. Porque ele foi testado em mim, foi por ele que eu fui transformada e hoje é através dele que eu levo a minha mensagem, que é o método BERT. O que é o BERT? É o bem-estar, bem-ser e bem-viver. Primeira coisa, você precisa estar bem. O E, de escolhas. Você precisa estar bem para poder fazer escolhas conscientes. O R, de ressignificação. Você tem o poder de ressignificar tua vida, teu passado. Se você participou de um projeto que foi um fracasso, não significa que você é um fracassado. E como é que você segue a vida? E o T, de transformação. Você vai transformar o que você quiser a partir do momento que você estiver bem. Então esse é o meu recado aqui. Delícia. Para todos que estão nos ouvindo e que vai ler muito também o nosso livro. E eu tenho certeza que a cada história, que a cada autor traz uma mensagem muito poderosa, que é, por mais que você busque posição social, por mais que você busque título, por mais que você busque o dinheiro, você só vai brilhar quando você viver a sua verdade. Comece já. Que delícia. Fernando, quero te agradecer a presença no nosso podcast. Você brilha quando vive a sua verdade. Daniela Bertoldo, muito obrigada.
o lançamento do nosso livro, dia 9 de dezembro. Quando você assistir esse podcast, lembre-se, se está convidado a estar conosco na Livraria Drummond, do Conjunto Nacional. E esse podcast vai estar disponível, já tiver passado o dia 9 de dezembro, entre no link da bio para você adquirir seu exemplar, porque é impressionante como todos os autores conseguiram trazer similaridades. Então, quem lê o livro não está lendo fragmentos desconexos. A gente realmente teve a felicidade de montar um quebra-cabeça muito contribuinte, muito contribuinte. Dani, super obrigada. Fernando, super obrigada. E até o próximo, porque vocês vão ser convidados novamente, hein? Estamos aí. Estamos aí. Obrigada. Obrigado.